Hello, galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Frente com a Gabs. E o nosso tema de hoje é comunicação não violenta. Como eu já tinha falado no outro episódio de comunicação com os filhos, ia ser meio complicado eu trazer a forma de falar com seus filhos e não ensinar devidamente como falar. Então, vamos tratar de comunicação não violenta, ensinando as maneiras de mudar o seu contato com o seu filho, ou seja, qualquer pessoa próxima de você. Então, hoje a gente vai ter meio que um curso de como falar e não ser tão agressivo. No nosso dia a dia, a gente tem mil e uma coisas para fazer. Então, muitas vezes a gente acaba respondendo uma pessoa muito rápido ou com uma velocidade um pouco mais rápida, do que a gente tem mais coisa para fazer. A gente não pode ficar demorando tanto numa resposta tão longa, um texto tão grande. E isso acaba gerando também, não só pra gente, mas acaba gerando na outra pessoa que às vezes pode estar passando por um problema um pouco maior, acaba gerando aquela, nossa, pra que ela falou assim comigo? E aí acaba começando uma guerra sem comunicação. Porque você tá tendo aquela comunicação, pra você tá falando numa boa, mas pra outra pessoa que tá tendo um dia ruim, você tá falando com 10 mil e uma intensidades. Então, a gente precisa controlar o nosso jeito de falar. Muitas vezes eu sei que a gente também tem momentos de raiva, a gente também tem momentos de, meu Deus, coisas pra fazer e tudo mais, mas precisamos ter controle na forma de tratar o outro. Então, vamos dar alguns exemplos de comunicação? Vamos lá. Você pede pro seu filho, pega lá pra mim aquele negócio, varre minha casa, você ainda mora debaixo do meu teto, então você também é sua responsabilidade de limpar essa casa. Não trate assim. Eu fui tratada assim e a minha vontade era de não fazer nada quando minha mãe falava assim comigo. Mas quando minha mãe começou a trazer uma comunicação mais discreta, uma comunicação mais como um pedido de favor e não uma obrigação, isso acaba se tornando mais leve. Por quê? Nós não gostamos de ter obrigações, mas gostamos de realizar favores, não é mesmo? Então, vamos dar um exemplo. Varre aquela casa agora. Reação do seu filho com certeza vai ser essa aqui. Olha, eu até ia fazer, mas agora eu não quero fazer mais não. Mas quando você fala, você consegue dar uma varridinha na casa? É que eu tenho outras coisas pra fazer, eu preciso que você varra. Talvez eu sei que sua vida também é corrida, mas se você puder tirar 5 minutinhos pra me ajudar só um pouquinho, tá bem difícil pra mim, tá muito corrido. Você consegue me ajudar, por favor? Que diferença de comunicação? Tenho certeza que o seu filho vai trazer uma diferença de comportamento. Outra comunicação, eu acho que isso também serve para os adolescentes, eu acho não, tenho certeza, que dentro de um ambiente escolar, de uma faculdade, hoje a gente também tem uma certa panelinha, né? Então, dentro das panelinhas, a gente tem certas distinções de pessoas, a gente não quer que umas pessoas participem, a gente tem essa... E é normal, né? Não é normal existir panelinhas, mas é o nosso costume. A gente foi criados em panelinhas, então a gente se acostuma com isso. E se adequar a novas pessoas não é uma regra, né? Então, o que a gente faz normalmente em panelinha quando uma pessoa nova tenta entrar é colocar aquela pessoa de lado, por exemplo, assim. Ai, gente, nossa, vocês não sabem, eu fui num show de rock. Rock? Mas aqui ninguém gosta de rock. Por que alguém do nosso grupo aqui ia gostar de rock se a gente só gosta de pop? Eu, hein? E aí sim você já discrimina uma pessoa. E você acaba tirando essa pessoa que poderia ser legal, ela podia somar no seu grupo, você acaba colocando ela de lado pela sua comunicação. Mas você poderia muito bem tratar ela assim. Nossa, você foi no show de rock? Que legal, deve ser legal, né? Conta um pouco mais pra gente como é que foi. Mesmo que você não se interesse pelo que a pessoa se interessa, ela é uma pessoa que pode somar no seu grupo. Então, em algum momento, aquela pessoa, não que nenhum momento vai ter utilidade, ou que vai sempre ter uma utilidade, mas aquela pessoa pode se divertir com vocês. E em algum momento, você pode precisar daquela pessoa. Eu sempre falo e sempre vejo, o mundo é um ovo. A gente encontra pessoas que a gente nem imagina que vai encontrar em qualquer lugar. Pessoas que a gente já estudou há uns 10, 15, 20 anos, reaparecem, tá? Então, cuidem da sua persona. Cuidem de quem vocês são com as outras pessoas. Tem uma história, eu acho que deve estar até no TikTok, de um CEO que ele teve uma experiência há poucos anos atrás, que ele decidiu chamar um grupo de pessoas para uma entrevista. E nisso, ele decidiu ficar dentro do elevador. E ele estava ali apertando botões e algumas pessoas eram educadas com ele, davam um bom dia, conversavam com ele. Já outras eram totalmente arrogantes e nem sequer falavam com eles ou olhavam. E quando ele dava bom dia, falava: que bom dia, senhor. Eu estou indo para uma entrevista e você, nesse trabalho assim, tão pequeno perto do meu. E ali, aquele CEO começou a tirar pessoas da entrevista. Então, ele falava para a pessoa que ele colocou para entrevistar que ele não queria aquela pessoa na entrevista porque não era adequado para a vaga. Quando ficaram os últimos 3,
Ele contratou os últimos 3 porque eram totalmente educados, eram totalmente o perfil que ele via para dentro da empresa dele. Mas o que passa na cabeça de um CEO para ele fazer uma coisa dessa? Porque a nossa comunicação hoje, ela é discriminatória. Pessoas que a gente vê que não têm o mesmo tino que nós, a gente tira de perto. Ah, porque ela é tão inteligente e eu sou tão baixo, eu sou tão, né, eu não posso dizer assim, burro, mas é tão desprovido de inteligência e acontece de eu me sentir burro perto daquela pessoa. Mas você já parou pra pensar que às vezes você pode ficar perto daquela pessoa e acabar aprendendo com aquela pessoa do que, não, ela é muito inteligente, eu vou tirar ela de perto antes que eu acabe me sentindo tão burra perto dela que não... Não, aprenda com essa pessoa. Nós fomos feitos para aprender uns com os outros, então não tire a pessoa de perto, coloque perto de você. A nossa comunicação ela tem que ser mais efetiva. Então, traga pessoas para perto. Não as afaste. Porque quando a gente afasta pessoas, a gente afasta propósitos. Fica a dica.